Bíblia. Capítulo 10. Você tá linda, viu? Você também. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, assim como Deus é real, o adversário também é. A palavra diabo, ela é traduzida como adversário. E Jesus está falando aqui a respeito do adversário, a respeito de um mundo espiritual real e existente e atuante. E ele diz: olha, o ladrão vem roubar, matar e destruir. Isto é, o inimigo, nosso adversário, aquele que existe e os nossos olhos não veem, mas ele atua. Nós não nos vemos, mas vemos a sua ação. Ele veio roubar, matar e destruir. Há muitas pessoas que infelizmente conhecem Deus, conhecem Jesus, mas deixam o ladrão roubar a felicidade, a sua paz e às vezes até mesmo a sua salvação. Deixa destruir o seu lar. E essa é a atividade, é isso que ele faz. Ainda ontem eu estava ouvindo aqui uma dinâmica que a Adriana estava fazendo, e ela disse algo bem real. O diabo, ele não brinca de ser diabo, ele leva a sério o que ele é. É pena que os cristãos é que brincam às vezes de ser cristãos. E eu falo cristão de uma forma geral, todo aquele que reconhece Jesus, que sabe quem é Jesus, que o confessa, é cristão. Em contrapartida, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: olha, eu vim para que tenham vida, mas não é só vida, é uma vida abundante. E é pena, mais uma vez, que às vezes nossa vida não esteja tão abundante como a palavra de Deus diz que ela seria, porque alguma coisa o ladrão está roubando, matando e destruindo em nossas vidas. Um outro texto que eu gostaria que você abrisse é João 14, versículo 6. Eu gosto muito desse texto. João 14, versículo 6. Jesus respondeu, ou disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Você sabe por que eu gosto desse texto? Porque ele não está dizendo: olha, o evangélico, a igreja evangélica é o caminho, só ela é o caminho. Ela não está dizendo: olha, os católicos são o caminho, os espíritas são o caminho, o muçulmano é o caminho. Ele está deixando bem claro que só há um caminho que pode ser trilhado para alcançar Deus. E talvez por isso o Islã aceite o ensino de Jesus. E talvez em todas as outras igrejas aceitem de Jesus e falam de Jesus. Mas o importante é entendermos que o que ele diz, eu sou o caminho, ele não está dizendo que A, B ou C é o caminho. E graças a Deus por isso, porque ele isenta de dizer: olha, essa igreja é o caminho. E como diz o pastor Lucinho, isso me dá nos nervos, né? Tem uma mensagem dele, 10 coisas que me dão no nervo. Mas uma coisa que me dá nos nervos é quando eu me considero melhor que os outros, ou quando alguém se considera melhor. Ó, a minha religião é isso, ó, vem para a minha igreja que é isso. E Jesus diz: eu sou o caminho.
eu sou a verdade. Há muitas verdades sendo pregadas, há muitas verdades sendo anunciadas, ensinadas, inculcadas. Mas uma só verdade leva até a presença de Deus. É a verdade que Cristo ensinou. E se alguém se diz cristão, deve viver como Cristo viveu, e deve buscar o que Jesus viveu. Se alguém se intitula cristão, deve viver como Cristo. Porque a palavra cristão tão somente é, na sua essência, na tradução da palavra, pequenos cristos. Eu não sei que tipo de vida nós temos levado, mas Jesus falou que Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se tenho que viver uma vida, tenho que vivê-la de acordo com Cristo. Porque se vivo outra vida, não vivo a vida de Cristo. O próprio Paulo disse: já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo, eu vivo para Cristo. E o último texto, volta um pouquinho sua Bíblia, volta a Lucas e volta a Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Alguém pode dizer: a Bíblia foi escrita por homens, e de fato, ela nunca disse que foi escrita pelo ET, nem por qualquer outro. Mas ela diz que ela foi revelada por Deus. Se ela foi revelada por Deus, é porque Deus falou a homens que a escreveram. E Marcos 16, versículo 15 e 16, a Bíblia diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu vou ler novamente: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Feche seus olhos um instante.